Tá bem? Então vamos lá, vamos falar de ritmos no ACLS, pessoal. Vamos falar dos ritmos no ACLS. Então, basicamente, na parada cardíaca, a gente vai dividir os ritmos cardíacos em dois grandes grupos. Os ritmos vão ser chocáveis ou não chocáveis. Tá bem? Ritmo chocável ou não chocável. Então, de cara, quando você utilizar o desfibrilador manual, já vou mostrar para vocês, você vai ter que interpretar o ritmo e decidir se o ritmo é chocável ou não chocável. Tudo bem? Então, quais são os ritmos chocáveis? Vai ser a fibrilação ventricular, a taquicardia ventricular sem pulso, obviamente o paciente está parado, o paciente não tem pulso, então a taquicardia ventricular sem pulso, esses dois são ritmos chocáveis, e eu já vou explicar mais para vocês sobre esses ritmos. Os ritmos não chocáveis vão ser a sistolia, quando o paciente não tem nenhuma atividade elétrica, ou quando é qualquer outro ritmo cardíaco e o paciente está parado, a gente chama isso de atividade elétrica sem pulso. Então, essa atividade elétrica sem pulso pode ser qualquer outro ritmo. Quem já fez o curso intensivo de ECG sabe que a gente passa lá 10 horas estudando os ritmos cardíacos, né? Então, pode ser um ritmo sinusal, uma fibrilação atrial, qualquer outro ritmo pode ser um ritmo de parada cardíaca. Só que nesse caso, a gente vai chamar de atividade elétrica sem pulso. Sem pulso porque o paciente está parado. Tem uma parada cardíaca. Tá joia? Então, vamos aprender a diferenciar esses ritmos aqui. A gente quer saber se o ritmo é chocável ou não chocável. Então, vamos falar primeiro sobre os ritmos chocáveis, pessoal. Mas antes, uma revisada aqui no eletronormal. O eletronormal, tá certo? Aqui um ritmo sinusal normal. Você tem um QRS, que é a despolarização ventricular, um QRS estreito, normal aqui nesse eletro. O QRS estreito é aquele que tem menos de 3 quadradinhos aqui no eletrocardiograma. O QRS só é estreito quando ele é de origem supraventricular, quando ele nasce no nosso nasal, nos átrios. Se é um ritmo elétrico que nasce no ventrículo, o QRS vai ser alargado. Não dá tempo de entrar nos mecanismos disso aí, mas em um eletro normal, o QRS estreito indica para você que esse ritmo cardíaco nasceu supraventricular. Por exemplo, um ritmo sinusal, como nesse caso. Quando você está no hospital e o paciente tem uma parada cardíaca, na UTI, no centro cirúrgico, no pronto-socorro, você não vai utilizar o DEA. Você não vai utilizar o desfibrilador automático. É você que vai tomar as decisões. Então, esse ritmo cardíaco aqui, depois que você colocar as pás no paciente, vai aparecer no seu monitor. E você vai ter que tomar a decisão se é um ritmo chocável ou não. E é isso que a gente vai fazer aqui agora, tá bem? Importante explicar, atenção para isso aqui. Muitos desfibriladores manuais também são DEAs. Então, geralmente, esses que são as duas coisas, tem uma caixinha aqui que você pode abrir ela ou fechar ela. Se ela estiver aberta, vai ser um desfibrilador manual. Se ela estiver fechada, é um DEA. Tá certo? Não são todos, mas alguns têm essa função dupla. É importante você estar familiarizado com o desfibrilador do seu hospital, do seu pronto-socorro, tá certo? Vai trabalhar, dar plantão de urgência e emergência em um lugar novo, primeira coisa que você tem que fazer é entender o desfibrilador. Porque a última coisa que você quer é, na hora que você precisa do desfibrilador, você está procurando o botão ali, não sabe onde que aperta, tá bem? Não sabe como que opera o desfibrilador. Tá joia? Então vamos falar aqui dos ritmos em si, começando pelos ritmos chocáveis. Pessoal, olhem a diferença entre esse eletrocardiograma e o eletro passado que eu mostrei para vocês. No eletro normal, a gente tem um QRS organizado, uma contração ventricular, outra contração ventricular e assim por diante. Contrações ventriculares sucessivas. O ventrículo contraiu aqui nesse QRS, aí relaxou na diástole, aí contraiu de novo e relaxou na diástole, e assim por diante. Aqui nesse eletro, respondam para mim, tem um QRS organizado, igual no eletro anterior? Tem um QRS organizado? Não tem.
tá bem? Então, esse aqui é a característica da fibrilação ventricular. Se a gente olhasse para esse ventrículo aqui, em vez de estar contraindo, contrair, relaxar, ele estaria fibrilando, literalmente fibrilando, com ondas desorganizadas, assim, atividade elétrica desorganizada, sem gerar uma contração efetiva. Ou seja, não tem QRS organizado, igual no elétron anterior, não tem contração. O ventrículo só vai contrair se tiver um QRS organizado. Então, se você vê esse ritmo aqui durante uma parada cardíaca, você nem precisa checar o pulso do paciente. Não tem pulso. O ventrículo não está contraindo, não tem ejeção. Não tem contração ventricular, não tem ejeção, não tem pulso. Então, se você vê esse ritmo aqui, qual que é o próximo passo, pessoal? É um ritmo chocável. É um ritmo chocável. Você choca o paciente, tá certo? O termo aí para esse choque vai ser desfibrilação. O termo vai ser desfibrilação. Tudo bem? Viu um ritmo chocável, a conduta é chocar o paciente. Viu um ritmo chocável, a conduta é choque do paciente. Tá joia? Qual que é a energia desse choque, pessoal? Quem sabe? Quem lembra disso? Se você está na dúvida aqui, ao responder essa pergunta, não tem problema. Você vai utilizar a energia máxima do seu desfibrilador. Você vai pegar o manual, o ponteiro lá da energia e jogar ela para a máxima. Tá bem? Então, a energia, falando estritamente, exatamente, vai ser 200 joules num desfibrilador que a gente chama de monofásico, e 360 no desfibrilador que a gente fala de bifásico, tá bem? Tá joia? Perdão, tive que subir ali. Tá joia? Então vamos continuar aqui, pessoal. Mas se você tá na dúvida, é só você ir na energia máxima do seu desfibrilador. Vai na energia máxima do seu desfibrilador. Tá joia? Tudo bem? Tudo certo até aqui? Vamos continuar aqui então, pessoal. Então tá. Então, esse aqui, pessoal, o próximo eletro que a gente vai ver é uma taquicardia ventricular monomórfica. Respondam para mim aí. Tem QRS organizado aí? Tem QRS organizado nesse eletro aqui, pessoal? Tem? Tem, né? O Slay colocou aqui no chat o contrário. Talvez eu falei o contrário. Desculpe se eu falei. Monofásico é 360 e bifásico é 200 joules. Mas na maioria das vezes você não vai saber de antemão se o seu desfibrilador é bifásico ou monofásico. Você use a energia máxima do seu desfibrilador. Então, monofásico é 360 joules, o bifásico é 200 joules. Tá bem? Mas na dúvida, você usa a energia máxima do seu desfibrilador. Tudo bem? Ficou claro? Então vamos lá. Tem QRS. Luan falou que tem QRS organizado aqui. Tem o QRS organizado aqui. Tá bem? Olha a diferença do eletro anterior. Aqui a gente tem um QRS distinto. Um aqui, não sei se está dando para ver o meu mouse, então eu vou jogar ele aqui no laser para vocês. Então aqui um QRS organizado, outro QRS organizado, outro e assim por diante. Esse QRS aqui, pessoal, ele é estreito ou alargado? Ele é estreito ou alargado? Esse aqui é alargado, diferente do que eu coloquei para vocês no eletro normal, que era estreito e era supraventricular. Esse aqui nasceu no ventrículo. Como que a gente chama uma taquicardia que nasce no ventrículo? Então, esse aqui é uma taquicardia ventricular. Tá bem? Quando você está estudando cardiologia mais profundamente, você vai entender que existem tipos diferentes de taque ventricular, monomórfica e polimórfica. Do ponto de vista de manejo na parada cardíaca, não faz diferença. Não faz diferença se você acha que ela é monomórfica ou polimórfica na condução imediata da parada cardíaca. As duas vão ser ritmos chocáveis. Então, se você vê um ritmo com QRS alargado, tá bem? No contexto de uma parada cardíaca,
tá bem? A sua conduta vai ser chocar o paciente, vai ser desfibrilar o paciente, vai ser fazer a desfibrilação do paciente, porque é um ritmo chocável. Então, tanto a fibrilação ventricular quanto esse ritmo aqui, que é ataque ventricular, são ritmos chocáveis. E a conduta imediata, quando você identificar esse ritmo, é chocar o paciente, é desfibrilar o paciente. Tudo bem até aqui? Tudo certo? Estão acompanhando? Então, você está lá atendendo o paciente com a parada cardíaca, a ambulância acabou de trazer o paciente, está lá o bombeiro, a emergência, o pessoal do pré-hospitalar fazendo reanimação. Você está lá no pronto-socorro com médico ou médica. Você agora vai assumir a liderança daquilo ali, como médico ou médica plantonista ali na emergência, na UTI, onde você estiver. Você vai direcionar o pessoal a continuar a reanimação, tá certo? Você pega ali o que já foi feito no pré-hospitalar para o paciente, se eles já chocaram, há quanto tempo eles estão conduzindo aquela parada, mas a sua próxima conduta já é verificar o ritmo. A hora que você está atendendo o paciente com a parada cardíaca, desde que alguém já está fazendo a reanimação, que não pode parar, a sua próxima conduta é sempre qual que é o ritmo. Porque se for um ritmo chocável, só vai resolver quando você chocar o paciente. Entendeu? Então, se alguém está fazendo reanimação, você minimiza as interrupções, continua a reanimação enquanto coloca pá, enquanto liga o desfibrilador, e aí você tira a compressão por 5 segundos enquanto você olha o ritmo no monitor. Quando o ritmo está passando no monitor ali, você já tomou uma decisão. É um ritmo chocável ou não é chocável? Tá bem? Tudo certo? Alguém perguntou aqui sobre a onda T aqui, ela realmente tá escondida aqui, ela diminuiu a amplitude, o QRS está aqui em cima, tá bem? E a onda T está entre os dois aí, entre os QRS. Agora, não é toda a parada cardíaca que vai ser o ritmo chocável. Você colocou lá o desfibrilador para interpretar e está olhando o ritmo do paciente, mas veio um ritmo como esse. Se vem um ritmo como esse, pessoal, um eletroritmo sinusal, no contexto de uma parada cardíaca, como que a gente chama isso? Como que a gente chama qualquer outro ritmo que não é fibrilação ventricular, taquicardia ventricular, que eu acabei de mostrar para vocês, ou a sistolia, que eu já vou mostrar? Todos os outros ritmos a gente vai chamar de atividade elétrica sem pulso. O paciente está parado. Então, isso aqui é uma atividade elétrica sem pulso. Tá bem? Então, atividade elétrica sem pulso pode ser ritmo sinusal, pode ser braditáxia sinusal, fibrilação atrial, bloqueio de ramo, pode ser qualquer ritmo, desde que não seja fibrilação ventricular ou taque ventricular monomórfica. Agora, a taque ventricular e a fibrilação você tem que reconhecer, porque são ritmos chocáveis, é totalmente diferente o manejo desses pacientes. Tá bem? Um outro ritmo não chocável, pessoal, é a sistolia. A sistolia é sem atividade elétrica, é a ausência da atividade elétrica. O manejo da sistolia vai ser igual ao manejo da AESP. A única diferença é que você realmente tem que verificar se é a sistolia de fato ou se não é algum problema. Se você não tem algum problema no desfibrilador, na interpretação do ritmo que está gerando a sistolia. Às vezes o cabo está desconectado, tá bem? Às vezes a pá não está no paciente. Às vezes você pensou, colocou no paciente, mas ela está lá, está solta da pele do paciente. Então a pá, você não colocou a pá no paciente, tá bem? Tá joia? E você pode olhar as derivações, só que isso aqui é raramente a causa, né? Não está conectado o cabo é relativamente comum, tem que ver se o cabo não está conectado. Trocar a derivação, nunca vi isso aqui arrumar uma sistolia. Mas é importante você olhar fatores que vão estar te enganando, que vão estar te mostrando uma sistolia quando ela não está presente, tá certo? O pessoal fala muito esse protocolo da cagada, né, que é cabos, ganhos e derivações, tá bem? Mas é importante não lembrar necessariamente o mnemônico, embora o mnemônico fácil de lembrar, que você precisa lembrar o conceito. Por que você está fazendo isso? Você quer saber se de fato é uma sistolia ou se não é. Você não é para perder tempo lá seguindo o mnemônico, procurando as derivações e tal. Não, você só vai
fazer um checklist na sua cabeça. Realmente é a sistolia ou tem alguma coisa me enganando? As pás estão no paciente? Por exemplo, pás nem está no mnemônico, e seria na minha mente o mais importante. Tá bem? Você colocou as pás e os cabos são o mais importantes. As pás e cabos estão no paciente ou não? Isso aí que é importante para você realmente saber se o paciente tem uma sistolia ou não, tá bem? Ó, cuidado para não confundir a sistolia com fibrilação ventricular. Não vai ver uma fibrilação ventricular fina, que é pequena amplitude, e falar que é uma sistolia, porque você perdeu a chance de chocar o paciente. A sistolia é assim, ó, linha reta, fibrilação ventricular, assistolia. Tá bem? Ritmo chocável, ritmo não chocável. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguma dúvida nos ritmos que eu mostrei para vocês? Tudo certo? Tudo bem? Alô? Tem alguém no chat? Beleza. Tranquilo, então. Né? Lembrem de deixar o like lá no YouTube, compartilhar o link da live com os colegas, tá bem? E convidar eles para assistirem, mesmo quem não estava aqui presente hoje, a aula fica gravada por uma semana, não se esqueçam. A aula é gravada por uma semana. Beleza? Agora, a gente que a gente olhou o ritmo, a gente vai ter que tomar a gente vai ter que tomar uma decisão importante aqui. Tem uma bifurcação na estrada aqui. A gente tem ou um ritmo chocável, a gente vai por um caminho, ou o ritmo é não chocável, a gente vai por outro caminho. Tá bem? Tudo certo? Se for um ritmo chocável, qual que é o próximo passo, pessoal? Se for ritmo chocável, qual que é o próximo passo? Choca. Se for ritmo não chocável, o que que faz? O que que faz no ritmo não chocável? Reanimação. Tá? Então, se for ritmo chocável, choque e reanimação. Se for ritmo não chocável, você não choca, obviamente. Mas vamos falar um pouco mais sobre esses ritmos aqui, começando pelo ritmo chocável. Tá bem? Vamos começar sobre o ritmo chocável. Então, você viu que era uma fibrilação ventricular? Viu que era um ataque ventricular? Você tem que desfibrilar o paciente. Qual que é a energia? Tá certo? A energia máxima do seu desfibrilador. Não se acanhe aqui, tá? Aqui é a hora de realmente usar a energia máxima do seu desfibrilador aqui para fazer o tratamento desse paciente. 200 joules ou 360 joules no monofásico, dependendo aí do seu desfibrilador. Tá bom? Mas vamos lá. Se era um ritmo chocável, você chocou o paciente, você desfibrilou o paciente. Desfibrilação do paciente. Beleza? Depois que você desfibrilou o paciente, e nesse passo aqui, pessoal, olha, minimizem interrupções. Tudo que a gente falou na aula passada se aplica. Enquanto você identificou o ritmo, fibrilação ventricular, o próximo passo é carregar o desfibrilador. Leva uns 4 segundos, 5 segundos para carregar o desfibrilador. Enquanto o desfibrilador está carregando, tem que estar fazendo compressões. A diretriz do American Heart Association é muito clara. Enquanto carrega o desfibrilador, faz compressões. Você só vai sair do paciente, gritar lá, everybody clear. Só vai fazer isso aí quando for chocar o paciente. Quando está carregando, não. Ele vai ter que carregar. Ele vai pegar a energia lá da tomada e vai carregar os joules lá que você precisa. Então vai demorar alguns segundos. Enquanto isso, você está fazendo reanimação. Mas aí você chocou o paciente, pediu para todo mundo se afastar do paciente, apertou o botão, chocou o paciente. O próximo passo, pessoal, é reiniciar reanimações. Não é verificar pulso ou ritmo novamente para ver se deu certo a desfibrilação. O próximo passo é reiniciar reanimação. 2 motivos. Primeiro, porque a gente já viu a importância de fazer reanimação e não interromper. Minimizar as interrupções. O outro motivo é que mesmo se deu certo, mesmo se funcionou e o coração desse paciente voltou a bater, ele demora a voltar a ser uma contração efetiva. É só você imaginar um músculo atordoado, confuso, devagar, nos segundos iniciais depois do choque bem sucedido. Não vai ser uma contração vigorosa, não vai ser uma contração que vai gerar um débito cardíaco alto. Então, mesmo se deu certo,
e o coração começou a voltar a bater fraquinho, você vai continuar a reanimação. Tudo certo? Entenderam isso aqui? Desfibrilou, volta a fazer reanimação. Então, você já parou uns 10 segundos para desfibrilar o paciente, você continua a reanimação. Tá joia? E aí, agora a gente vai fazer um ciclo a cada 2 minutos, pessoal. Tá certo? Um ciclo a cada 2 minutos. Olha aqui, esse aqui é importante. Esse ciclo, eu vou pular a epinefrina por um segundo aqui, agora eu volto nela. Você voltou a fazer reanimação, e aí daqui a 2 minutos de reanimação, você vai checar o ritmo. Você não vai checar o pulso, você vai checar o ritmo no desfibrilador. Por quê? Porque se for uma fibrilação ventricular, aquele ritmo que eu mostrei para vocês, se for uma assistolia, o paciente tem pulso? O paciente tem pulso? Se for uma fibrilação ventricular, se o ventrículo estiver fibrilando, o paciente não tem pulso. Então, a checagem do pulso seria uma perda de tempo. Perda de tempo é igual a parada de reanimação. E você não pode parar. Você não pode parar. Você tem que estar o tempo todo fazendo compressões no seu paciente se você quer que o paciente vai ter um bom desfecho. Então, o que você vai fazer depois de 2 minutos de reanimação é checar o ritmo. Se for um ritmo que parece sinusal, você, obviamente, checa o pulso para ver se voltou. Mas se for fibrilação ventricular, que é um ritmo chocável, o que você vai fazer? Se você, de novo, encontrou uma fibrilação ventricular, um ritmo chocável, você vai chocar o paciente. Tá bem? Você continua fazendo a reanimação a cada 2 minutos. Alguém mandou uma pergunta boa aqui. Por que eu vou esperar 2 minutos para checar de novo o ritmo? Se o paciente estiver fibrilando, por que eu não choco ele de novo de imediato? Porque para fazer isso, você precisa de parar compressões. Se você parar compressões, a sua chance de ter uma desfibrilação bem-sucedida, ela diminui. Então, é importante demais você, durante esses 2 minutos, imagine o seguinte, você está comprimindo o paciente para aumentar a sua taxa de sucesso. Daqui a 2 minutos, você vai desfibrilar o paciente. Se o paciente estiver em um ritmo chocável, você vai chocar o paciente novamente. Tá bem? Mas você não vai, durante esses 2 minutos aqui de reanimação, não vai parar a reanimação, não vai checar pulso, não vai checar ritmo. Você vai fazer ao final de 2 minutos. Tá certo? Para checar o ritmo, você precisa interromper as compressões. Porque senão, enquanto você está fazendo compressões, seu monitor tá doidão lá. Tá mostrando só o artefato da compressão. Tá mostrando um monte de artefato, assim, para cima e para baixo, que é você comprimindo o tórax do paciente. Aí não tem como você interpretar. Tá joia? Tudo bem? Então, vou falar sobre a epinefrina aí que a Fernanda perguntou. Tá joia? O ACLS fala o seguinte, pessoal. Olha aqui, ó. Nesse primeiro ciclo de 2 minutos, aqui, você ainda nem tem acesso venoso, né? Imaginando, por exemplo, que é um extra-hospitalar. Vamos imaginar que você nem tem acesso venoso ainda. Se for no intra-hospitalar, você obviamente já tem acesso venoso. Presume-se. Mas nesses primeiros 2 minutos aqui, o ACLS nem recomenda a epinefrina ainda. Ele fala que você não precisa fazer epinefrina nos primeiros 2 minutos. Você vai focar na reanimação. Na segunda rodada, você vai fazer a mesma coisa que a gente já discutiu. Agora que você já obteve acesso, você vai fazer epinefrina 1 mg endovenoso ou intraósseo. E a epinefrina não vai ser em todo o ciclo, vai ser a cada 2 ciclos. Tá certo? Epinefrina vai ser a cada 2 ciclos. Tá joia? Isso aqui a gente está falando de ritmo chocável. O Isaac lembrou bem a gente aqui. Aqui é ritmo chocável. Agora a gente fala dos não chocáveis. Todo mundo entendeu o ciclo nosso até aqui? Entenderam, né? Então, no primeiro ciclo aqui, o ritmo é chocável. Você desfibrilou e você está fazendo reanimação. Nesse momento, pessoal, você vai obter acesso venoso do paciente ou acesso intraósseo, se você ainda não tem acesso. Não precisa ser acesso central, pode ser periférico. Você vai obter o acesso que você conseguir, tá bem? Obviamente é difícil obter acesso
venoso periférico nessa situação. Às vezes você tem que fazer um acesso central ou intraósseo. Nesse período também, pessoal, olha aqui, você também pode intubar o paciente. O importante da intubação é que você não interrompa compressões. Intubação e acesso não podem interromper compressões. Você vai minimizar as compressões. Se você não conseguir uma intubação, você continua ventilando com ambu, com o dispositivo balão máscara. Tá bem? Se você não conseguir intubar, você continua ventilando com ambu. Tudo bem até aqui? Tudo certo? Beleza? Então tá. Então vamos lá. Deu 2 minutos agora. Você foi checar o ritmo de novo. Você só vai ver o pulso se for um ritmo organizado. Se for, por exemplo, um ritmo sinusal. Se for uma fibrilação ventricular ou um ataque ventricular, você vai chocar o paciente. E lembre-se sempre de fazer em menos de 10 segundos, minimizando as interrupções. Tudo bem? Só falta a gente falar de uma coisa aqui, pessoal, que é a droga antiarrítmica, para o ritmo chocável, tá bem? Lembra que eu falei para vocês que no segundo ciclo você pode fazer epinefrina? No segundo ciclo você pode fazer epinefrina, tá? Aí, 1 miligrama endovenoso. No terceiro ciclo, vou até voltar lá para não ficar abstrato aqui, né? A epinefrina a gente vai fazer a cada 2 ciclos, a cada 4 minutos. Cada ciclo tem 2 minutos. Então, no terceira vez que você der a volta aqui, você não está na hora de fazer epinefrina novamente. Você deve fazer uma droga antiarrítmica, que vai ser amiodarona 300 miligramas. Amiodarona 300 miligramas endovenoso. Tá bem? Você faz amiodarona e pode repetir depois, mais uma vez, 150 mais para frente durante o ciclo de reanimação. Mas 300 miligramas endovenoso, tá? Vamos fazer uma pausa rapidinho aqui, só para recapitular, que quando a gente começa a dar dados adicionais, epinefrina, amiodarona, intubação, acesso venoso, as pessoas se perdem, tá certo? O erro mais comum iniciante de quem está fazendo isso aqui no começo é não entender prioridades. É não entender o que é muito importante e o que é mais ou menos importante. O que é muito importante, pessoal? Respondam. O que é muito importante? Reanimação, boa, Mayara. Choque, boa. Então, para o paciente com ritmo chocável, se você fizer reanimação bem feita, minimizando as interrupções e chocar no momento certo, você já garantiu ali 80%, 90% das chances que o seu paciente tem de sobreviver. Obviamente, a chance dele de sobreviver é baixa, mas a chance que ele tem, você já garantiu. Você não diminuiu a chance daquele paciente, você está maximizando, você está fazendo o que você pode por aquele paciente. Quer saber alguma coisa interessante? Não existe estudo randomizado mostrando que a epinefrina aumenta a sobrevivência no paciente com parada cardíaca. Não tem. Inclusive, tem estudo randomizado que mostra que não melhora a sobrevivência do paciente. Por que a gente faz? Porque ela aumenta a chance de você ter um termo da parada, ou seja, que é o paciente voltar a ter um ritmo e pulso, mas não aumenta a taxa final de sobrevida, tá bem? Então, assim, é um medicamento importante? Mas isso aqui de ritmo chocável e desfibrilação e reanimação são os principais, tá joia? Tudo bem? A gente tem que continuar aqui por causa do tempo. Eu só quero falar sobre a intubação aqui, que uma aluna perguntou. Eu não quero deixar passar isso aqui. A intubação você vai fazer enquanto você está nos ciclos lá. Pode ser depois do primeiro choque, por exemplo. Desde que você não interrompa a reanimação. Não interrompa. Depois que você intubou o paciente, você não mais vai fazer 30 para 2. Lembra da aula passada? 30 compressões para 2? Quem sabe qual que é a frequência de ventilações a partir desse momento? Quem sabe? 1 a cada 6 segundos. Boa, Ana Sara. Então, você vai fazer 10 por minuto ou uma ventilação a cada 6 segundos, né? Independente das reanimações. Você não vai parar mais reanimação para fazer ventilação. É ao mesmo tempo agora. Tá joia?
Então vamos continuar aqui, pessoal. A gente aprendeu que a gente pode fazer a miodarona também para o ritmo chocável, tá bem? Mas o mais importante é desfibrilação e é reanimação efetiva, tá? Vamos para outra parte aqui da estrada aqui, que agora que é o ritmo não chocável. Vamos lá? O que faz, pessoal? RCP, exatamente. Você faz reanimação cardiopulmonar. A diferença aqui, pessoal, é que a epinefrina ganha mais prioridade. É simples entender isso. Você não pode chocar o paciente, porque o ritmo não é chocável. Então, você vai fazer epinefrina na mesma frequência, a cada 2 ciclos aqui. Só porque a epinefrina aqui ela já ganha prioridade imediata. A partir do momento que você identificou que é um ritmo não chocável, você faz reanimação e já faz epinefrina para o paciente. Tá? A cada 2 minutos você checa o ritmo e se for um ritmo chocável, você volta para o algoritmo passado. Se for um ritmo não chocável, você continua nesse aqui. Tudo bem? Todo o resto é igual, acesso endovenoso, intubação e tal. E na hora de checar o ritmo, você vê se é um ritmo chocável ou não. E aí você continua o ciclo. Tudo bem? Tudo certo? Tá? Espero que sim. Beleza. Então, vamos aqui. A gente tem mais uns 10 minutinhos só de aula aqui. Depois a gente vai fazer as questões. Tá certo? É exatamente o que a gente vai ver, o que o Luan falou aqui agora. A gente tem que pensar em causas reversíveis para a parada. Tá joia? Algumas dessas causas se aplicam tanto para a parada em fibrilação, ou seja, ritmo chocável e não chocável, mas principalmente aqui para os ritmos não chocáveis, tá bem? As principais causas de parada cardíaca são essas, 5Hs e 5Ts. Dentre os 5Hs, pessoal, tá bem? Dentre os 5Hs aqui, ou 6, né, tem aqui, tem muita variabilidade isso aí, o pessoal colocava hipoglicemia e tal. Aqui não tem hipocalemia não, viu, pessoal? Esse aqui acho que eu tava com muito sono na hora que eu fiz isso aqui, tá bem? Não tem hipocalemia aqui não. Eu só tava na sequência aqui, coloquei hiper e hipocalemia. Mas são só 5 mesmo, tá bem? É hipovolemia, hipóxia, acidose, hipercalemia e hipotermia. Tudo bem? Deixa eu ver se tem um comentário aqui. Tá joia? Então são 5 mesmo aqui. O sexto que tinha era hipoglicemia, tá joia? Sempre é bom conferir a glicose do seu paciente também, tá certo? Para ver se não é isso aí, é uma causa que está contribuindo, tá bem? Mas hipovolemia e hipóxia, pessoal, sublinhados aqui, são as principais causas, tá joia? Então, hipovolemia e hipóxia vão ser os principais aqui, tá bem? E os 5Ts são esses aqui, toxinas, né? Uma overdose, por exemplo, aqui nos Estados Unidos tem essa epidemia de intoxicação por opioides, tá certo? Causa muito comum de parada cardíaca, infelizmente já vi muito paciente morrer por causa disso. Pneumotórax hipertensivo, tamponamento cardíaco, né? Que são as duas tensões, no pulmão ou no coração, né? Lembrando que 2 finais de semana atrás a gente fez o Cardioclub de tamponamento cardíaco. Trombose pulmonar, que é o TEP, né, tromboembolia pulmonar, e trombose coronária. Tá joia? Tudo bem? Então, esse aqui é sempre você pensar nessas causas aqui. Vai pensar na situação do seu paciente, né? Tudo bem? Um paciente que tem, por exemplo, chegou com dor torácica antes de ter a parada cardíaca, tá certo? Não deu tempo de rodar o eletro antes do paciente parar. Opa, talvez ele tenha um TEP ou então um IAM com supra, entendeu? Então você tem que pensar sempre nessas causas aqui, tá joia? Como causas reversíveis para a parada do seu paciente.